não é, esse aspecto é raro. Esse caso aqui foi feito tem outros casos também que foi feito pelo Rubens, que foi nosso doutorando, Rubens Carmino, ele é professor eu acho que ainda ele está na Uninove, mas foi nosso excelente aluno de doutorado, e ele que fez esse caso. Então, aqui, o cisto foi removido, né? A ostectomia periférica, o preenchimento com o coágulo, né? Aqui, uma outra imagem, mostrando a radiografia do queratocisto odontogênico. Esse daqui também é do Rubens. Observe que ele até está num fragmento assim longo, né? Porque o queratocisto, ele diferente do cisto dentígeno, ele vai por dentro da medular, ele vai entrando por dentro da medular e é muito difícil ele já mostrar o abaulamento, como do dentígeno a gente tem. Um dos sinais, né, para hipótese diagnóstica, também é esse, como tem o crescimento desse cisto. Então, aqui a abordagem, né, a remoção do dente, ostectomia e pós-operatório. Vejam que o coágulo é a melhor coisa. Esse caso aqui, como era muito grande a atividade, também foi colocado um enxerto ósseo, né, para que tivesse, para que ajudasse na reparação tecidual, né? Então, e aqui vocês observam o enxerto de osso bovino para que ajudasse nessa reparação, mas muitos casos eu só deixei mesmo o coágulo. Essa imagem aqui, dessa remoção desse cisto, é uma raridade. É uma raridade, porque o cisto, normalmente, ele sai em pedaço. Aqui, olha, observem a região, a punção, né? O líquido sanguinolento infectado, a remoção e a sutura. Aqui, ó, mostrando na curetagem como começou a curetagem. Agora, o aspecto que eu disse para vocês da curetagem é sempre desse jeito aqui, viu? Pedacinho com pedacinho, com pedacinho, com dente. Esse sonho que a gente tem é muito raro de remover o cisto inteirinho. Então, aqui, curetado. Esse caso aqui é um cisto paradeitário, né? Essa paciente veio aqui na nossa clínica da faculdade e ela tinha ausência do segundo molar, e já tinha 16 anos. Frente à imagem da planigrafia, da panorâmica, olha o que o segundo molar o que tem. Nós realizamos aqui a biópsia excisional com remoção do segundo molar, que está todo envolvido, para que o terceiro viesse ocupar o lugar do segundo. Então, foi feita a punção, a incisão, divulsão, a osteotomia já foi feita naquele pedaço, a odontosecção, né, para remoção do segundo molar, e a remoção do cisto, que foi feita a sutura e enviado para anátomo patológico e tivemos o diagnóstico de cisto paradentário. Mas olha o aspecto, esse é o aspecto, como eu disse para vocês, que nós temos sempre, assim, tecido, mais tecido, por isso que tem que curetar sempre, ter uma imagem boa para a gente poder saber até onde está curetando, né, os acidentes anatômicos da região. Voltamos para um queratocisto, que lembra quando eu mostrei, depende da idade do paciente, que nós vamos escolher a técnica. Esse caso aqui, foi feita a biópsia com a marsupialização, só que eu mantive a marsupialização, eu não
parti depois com o diagnóstico que eu fiz, com anestesia geral, porque era um menino de 5 anos, a marsupialização desse cisto, que foi necessária anestesia geral pela idade da criança, porque marsupialização é muito tranquilo no adulto realizar com anestesia local, né? Então, porque foi. E eu removi o dente descido e a marsupialização foi mantida quando eu recebi o diagnóstico de queratocisto. E foi mantida e esse paciente foi acompanhado inicialmente cada 3 meses, depois cada 6 meses, e hoje eu tive contato com a ortodontista dele, que os dentes estão todos no arco, mas eu preciso ter uma radiografia a mais ainda para colocar nessa aula. Mas, e essa marsupialização, como ela foi mantida, esse paciente é acompanhado cada 6 meses com uma radiografia pela ortodontista, porque hoje já nós temos mais de 5 anos da cirurgia, e 7 ou 8 anos da cirurgia, mas ele tem que ser acompanhado, porque queratocisto é um cisto meio que a gente tem que acompanhar por toda a vida, ou então avisar esse paciente, deixar avisado pelo paciente da faculdade que ele deve ser acompanhado para ele retornar, ou para ele sempre falar para o dentista o que ele teve, porque ele pode acontecer de ter uma recidiva depois de muitos anos. Aqui nós temos uma gase furacinada, que é para preencher a cavidade. Então, essa cavidade que nós criamos aí, vamos voltar para esse cisto aqui, é um cisto radicular, mas era muito extenso, então o paciente queria conservar os dentes, foi feita a marsupialização. Nós não conseguimos, é paciente feito aí na clínica da pós-graduação, que fizesse a endodontia antes, mas como estava marsupializado, foi feito depois o tratamento endodôntico para conservar o dente. Então, inicialmente foi colocado a gase, essa gase iodoformada ou furacinada. A gase iodoformada é muito difícil de ter num consultório, por exemplo. Nem na faculdade também é difícil de ter, porque tem que fazer a pasta de iodoformo e ela não dura muito, e a gente usa muito raramente. Então, é melhor ter o líquido de furacim, a gase embebida no furacim, porque é para não infectar a lesão. E essa gase é colocada na primeira, segunda semana. Quando começa a reparação, depois de uns 10 dias, a gente já pode fazer um botão de resina acrílica, como eu vou mostrar a seguir. Então, aqui já está na hora de deixar mais um pouquinho, ainda ficou, porque ainda tinha sinais inflamatórios na região, depois que foi feito esse botão, na outra sessão. Esse botão de acrílico nada mais é do que o acrílico de rápida, que coloca dentro da cavidade e faz aperta, fica tirando e pondo, até polimerizar, e aí tira as rebarbas, dá polimento, e esse botão de acrílico o paciente tira, quando faz a higiene da boca, irriga com água filtrada, ou se ele não tiver soro fisiológico, pode ser água filtrada, porque é uma cavidade acessória da boca, ela já está reparada, o epitélio está reparado. E quando ele volta, cada vez que ele volta, cada semana que ele volta, nós vamos desgastando um pouquinho, porque a cavidade está fechando, lá de dentro para fora. Nós vamos desgastando. Quando ela ficar expulsiva, pode deixar sem, porque também não vai parar alimento lá dentro. É para proteger a cavidade e mantê-la aberta, porque ela precisa reparar dessa forma, né? Vindo das bordas para dentro, ela não pode fechar. Ela está vindo de dentro para fora. Se ela fechar vis-à-vis, se a gente fechar vis-à-vis, não foi uma marsupialização, nós não fizemos a cavidade acessória. Esse caso aqui é antigo, mas também foi feito, um cisto muito extenso.
por exemplo, aqui, se fosse remover o cisto, na curetagem, ele é antigo, mas eu acho que é importante porque ele mostra isso. Olha o feixe vasculonervoso aqui, ó, tá? Então, tá perdido aqui embaixo, aqui no meio, né? Se a gente for curetar tudo isso, vai lesar, tudo bem. A gente pinça e liga a artéria, mas e a parestesia? Por que que nós vamos dar uma parestesia para esse paciente? Vamos fazer uma técnica mais conservadora e depois de um tempo, a gente tira o epitélio e pronto. Então, aqui, ó, olha o líquido sanguinolento com pus. Isso daqui é uma imagem bem comum nos cistos infectados. Aqui, a remoção da tampa, né, vulgarmente dizendo, do cisto. Então, é removido o epitélio bucal, tudo junto. É feito deixa eu voltar aqui. É feito uma esfera, que com bisturi, ó, né? Desenhado em esfera, tira essa tampa aí, vai para o anátomo patológico e é suturado epitélio cístico com epitélio bucal. Vocês vão falar, mas como? Precisa de microscópio para ver. Não, é só vir com a sutura lá de dentro, aqui para fora, que vamos supor que nós estamos suturando epitélio cístico, e também a sutura, nessa primeira semana, ela agiu como corpo estranho. Aí, não, e a gase que nós pusemos não deixou fechar. Essa gase aqui é do tempo que a gente tinha, que a Cida fazia gase iodoformada na disciplina. Então, fica por uma semana, 10 dias. Se precisar, essa gase pode ser trocada 3, 4 dias, e depois é feita a goteirinha de acrílico. Esse cisto é muito antigo também, mas olha o tamanho que ele chegou. Quando nós queremos conservar os dentes, peraí, quando nós queremos conservar os dentes, todos os dentes envolvidos, né, devem ser tratados com endodontia. Então, tratamento endodôntico prévio de todos os dentes envolvidos da região do cisto que nós vamos manipular. A cavidade, o cisto removido com a cavidade já preenchendo de coágulo sozinha. Olha aqui. O retalho estava rebatido e suturado. Que é para mostrar para vocês que tem cistos. Assim, essa história de que o capuz pericoronário nos cistos, nos dentes inclusos, né, eles são considerados cistos quando tem mais de 2 milímetros, ou não cistos quando tem menos, é muito relativo. Também já fizemos o trabalho e isso não está comprovado. Esse caso, olha, não tem nada aqui. E esse, muito pouca imagem de capuz pericoronário. E eram cistos dentígeros, tá? Nesse menino e nessa menina aqui eram cistos dentígeros. Isso daqui é para falar para vocês que todo tecido removido deve ser encaminhado para anatomia patológica. Então, quando realizamos a exodontia de dentes inclusos, o capuz pericoronário tem obrigatoriamente que ser enviado para anatomia patológica. Vocês são alunos da Universidade de São Paulo que tem o melhor laboratório de anatomia patológica bucal que possa existir em São Paulo. Então, vocês conservem o vínculo com a faculdade e tragam esse material sempre para a faculdade. Vocês sabem que tem uma caixinha lá na patologia, que é só deixar
a peça no vidrinho com 10 vezes de formol o tamanho da peça, com o preenchimento de uma folha que tem os dados do paciente, a hipótese diagnóstica e pronto. Pode colocar na caixinha e depois pegar o resultado por e-mail. Aqui, mostrando para vocês, esse caso também é da nossa clínica. Assim, comparando, né, cistos com tumores. As imagens são muito parecidas, mas tem algumas coisas que a gente começa a achar maior agressividade, como, por exemplo, reabsorção de raiz óssea, jogar o dente para longe, mas também pode ser um queratocisto. Então, o que dá o diagnóstico é a anatomia patológica, mas entre as hipóteses, uma lesão desse porte aqui, com reabsorção de dente, a gente coloca, sabe, queratocisto ou tumor odontogênico. E era o tumor odontogênico epitelial calcificante, também conhecido como tumor de Pindborg, e essa paciente foi operada pela nossa equipe mesmo. Esse caso aqui, eu falei para vocês que o queratocisto normalmente evolui por dentro da medular. Esse caso aqui não evolui por dentro da medular. Então, é só mesmo a anatomia patológica, porque o que é mais comum não é o que acontece sempre, né? 100% o que nos dá o resultado é a anatomia patológica. Então, aqui com esse abaulamento, esse caso foi feito pelos meus orientados aí, que eram residentes do HU, o Ofir Ribeiro Júnior e o Alexandre, e a doutora Márcia Gouveia, que é assistente do HU. Esses dois meus ex-orientados são professores de faculdades, o Ofir aqui em São Paulo, da Uninove, e o Alexandre Borba, de Mato Grosso, de Cuiabá. Então, esse caso foi feito no ambulatório e o resultado foi queratocisto, com esse abaulamento. Então, mas foi a anatomia patológica que nos deu o resultado. E terminando aqui com vocês, é um caso que serve muito para chamar a atenção de que dente incluso, ele deve ser removido. Ele não tem condição de entrar no arco, então ele deve ser removido no jovem ainda, tá? Tem 18 a 20 anos, 20 e pouco lá, o dente está nessa posição, ele nunca vai entrar no arco, está nessa posição. Essa senhora tinha 54 anos, quando se apresentou a mim no meu consultório, vindo de excelente clínica odontológica em São Paulo, e ela foi acompanhada a vida toda com esse terceiro molar que ela não queria remover, porque estava aí, não acontecia nada. Aos 54 anos, numa tomada radiográfica de controle, num check-up, olha a imagem que se apresentou. Eu disse para você, quando um dente é jogado, tal, a gente começa a pensar em tumor. Então, foi pensado, sim, em tumor odontogênico, tipo amelo, que podia ser, ou num queratocisto odontogênico. Fiz a biópsia, era queratocisto odontogênico, aí com anestesia geral, porque foi uma cirurgia muito extensa, o segundo molar foi removido também. Depois de 5 anos, eu fiz o implante dessa paciente, e o ano passado, depois de 20 anos, ela conseguiu contato comigo por meio da professora Andréa, porque eu não tenho mais consultório, e nós fizemos essa imagem que me deixa muito feliz. E para falar para vocês também que, além dos terceiros molares terem que ser removidos, o paciente com o queratocisto deve ser acompanhado a vida inteira. Tá? Obrigada pela atenção. Estou à disposição no meu e-mail, que todos vocês têm acesso aos nossos e-mails da faculdade.